Fala galera, estamos chegando para mais uma aula do nosso curso sobre programação. Hoje, aula de número 10, a gente vai aprender a interagir com o banco de dados. Você está chegando agora, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda semana tem vídeo novo e assim você vai ser avisado. Além disso, deixe seu like, isso ajuda bastante a fortalecer o conteúdo, faz com que o YouTube entenda que ele é relevante e distribua para mais gente, né? Se você conhece alguém que também tem interesse em aprender a programar, não deixe de compartilhar esse vídeo, compartilhar toda a série, tá bom? Bem, vamos começar? Então, qual que é a ideia hoje, tá? Na aula passada, aula de número 9, e eu vou entrar aqui, ó, em 9, Node Server, né? A gente fez essa integração entre o front-end e o back-end. Então, esses dados que estão aparecendo aqui, eles já estão vindo, né? Aqui, ó, desse nosso arquivo server.js. Só que até então, a gente tinha feito dois serviços, dois endpoints nessa nossa API, Application Programming Interface, que é uma espécie de interface de programação, então algo que não é um ser humano que interage, né? Esse interage com a interface gráfica. A API é mais usada entre diferentes sistemas e, nesse caso, entre o front-end e o back-end. Temos dois serviços aqui, um para ler, outro para escrever, tá? Esse que está lendo está pegando um array, né, uma lista de objetos que está em memória. Bom, isso já permite com que a gente venha aqui e diga assim, ó, eu tenho aqui uma despesa, livros, vou botar 100, e eu vou adicionar, né? Tá aqui os 100. Se eu fizer um refresh, eu não perco mais. Então, esse era o nosso primeiro objetivo, tá? Agora, se eu venho aqui e reinicio essa API, reinicio esse servidor, o que acontece é que eu também perco as informações, né? Afinal, ela estava em memória, e uma vez que eu tenha encerrado o processo que mantinha essa referência em memória, eu perco, tenho que inserir de novo, e o nosso objetivo é ter uma aplicação que, de fato, persista as informações, tá? Para isso, a gente vai começar, então, a trazer o banco de dados. Então, vamos lá. Como é que a gente começa a fazer isso? Como sempre, eu vou criar uma nova pasta, tá? Pasta de número 10. Você pode entrar na nossa plataforma, o link está aqui na descrição, tá? E lá eu aproveito para reunir não só o link para os vídeos, mas isso você já teria aqui no YouTube, mas também o link para o repositório, já segmentado por aulas, instruções de como instalar as possíveis dependências que a gente tem aqui no projeto, link do Telegram, dúvidas. Então, depois você pode emitir também o seu certificado. Pode fazer sentido, então, se inscrever gratuitamente aqui na plataforma. Tá? É de apoio, é gratuita. Pode ser uma boa. Deixa eu copiar aqui, então, ó, do server até aqui, Ctrl C, Ctrl V, e beleza. Então, vou para a pasta 10, tá? Node Server, vamos ver se está funcionando, né? Refresh. Então, a gente já está acessando por meio de uma URL, só para relembrar o que a gente falou na aula passada. Aumentei um pouquinho o zoom aqui, tá? Só para a gente ver melhor. Se eu clicar aqui em lançamentos, repara que eu tenho uma response. Olha lá, eu já tenho os dados vindo, né? Então, tá tudo certinho. Bom, como é que a gente vai começar aqui? Primeira coisa que a gente tem que entender é que é necessário instalar algum sistema de gestão de banco de dados e eu vou usar o Postgres. Então, vamos lá. Deixa eu pegar o site do Postgres aqui. Deixa eu achar, peraí. Postgres. Tá aqui, ó. Então, nesse site você consegue clicar em Download, tá? E aí você escolhe o teu sistema operacional e segue o passo a passo. Vai ser instalado um programa na tua máquina, assim como você instalou o Node.js, que a gente viu na aula anterior. E aí, com isso, você vai ter esse sistema que gerencia banco de dados. Tem que ser esse especificamente? Não, pode ser outro, mas as instruções que eu vou passar aqui são específicas para esse, tá bom? E aí, a ideia agora é que a gente vai criar
uma tabela, vamos aprender a como consultar e inserir registros e fazer isso também por meio da aplicação que a gente está construindo, tá? Então, procura um tutorial, tem vários vídeos no YouTube, não é muito complicado, para que você siga o processo de instalação, tá? E não se assusta porque trabalhar com tecnologia, principalmente com desenvolvimento de software, é isso, envolve instalar várias ferramentas diferentes, então faz parte, tá? Na sequência agora, o que a gente vai fazer? Eu vou criar um script chamado create.sql. Por que isso? Porque esse script vai ser o que vai criar a estrutura que eu vou usar para persistir as informações. Todo banco de dados que você vai usar, você tem um modelo de dados, e isso, conforme a aplicação vai crescendo, vai se tornando mais complexa, vai ficando naturalmente cada vez maior. A nossa vai ser um pouco mais simples, pelo menos por enquanto. E aí, para isso, o que eu vou fazer? Tá? Vou usar um comando chamado create schema. Então, schema é uma espécie de particionamento lógico de dados. Lembrando que eu já tenho uma database criada, tá? Eu já tenho uma base de dados criada, não vou precisar fazer isso, mas você vai precisar provavelmente fazer ainda um create database. Então, eu estou chamando a minha aqui de app, tá? Essa etapa aqui eu estou pulando, tá bom? Aí, aqui no esquema, eu vou chamar ele de finanças pessoais. Pessoais, tá? Então, entende uma coisa, ó. Existem então duas subdivisões, né? Uma são as bases de dados, elas são uma divisão um pouco mais forte, tá? Serve para você muitas vezes separar aplicações diferentes, programas diferentes que você está rodando, né? E existem outras mais lógicas, como é o caso dos esquemas, que você pode usar para separar, às vezes, módulos da tua aplicação, ou mesmo nem isso. Às vezes só para você segmentar o teu banco de dados relacional de uma maneira mais amigável para você encontrar os recursos, tá? Então, criei esse esquema. Na sequência, eu vou fazer o comando create table e aí eu vou usar esse esquema. Então, finanças pessoais ponto lançamento. Esse vai ser o nome da nossa tabela, tá? Se você não disser o esquema, normalmente ele coloca num esquema padrão, que é tipo um esquema public, alguma coisa assim, tá? Bom, agora fica ligado na sintaxe, tá? Que informações a gente tem? Vamos olhar lá dentro do server, né? Então, se você reparar, eu tenho mês, categoria, tipo e valor. 4 campos. Então, mês, categoria, tipo e valor. Exatamente isso. Só que eu tenho que informar ao banco de dados, ele tem que saber qual é a natureza de cada uma dessas informações, né? Então, o mês ele é text, a categoria é text, o tipo também é text, e o valor eu vou chamar aqui de numeric, porque aí eu tenho um ponto flutuante ali para separar a parte dos centavos. Tem outras abordagens para persistir dinheiro, tá? Estou usando uma mais simples. Além disso, eu vou criar também uma coisa que vai nos facilitar lá na frente, que é um identificador. Vou chamar de ID lançamento e vou dizer que ele é do tipo serial, tá bom? Então, temos aqui 5 campos. Esse de lançamento é interessante para a gente identificar unicamente um registro e permitir que eu possa excluir e atualizar ele com mais facilidade, tá? Outra coisa que você pode fazer aqui é dizer que ele é uma primary key, ou seja, uma chave primária, então você tem já uma indexação, uma unicidade, isso também vai agilizar os processos de busca, possíveis junções que eu tenho entre tabelas, né? Bom, feito isso, né? Vou persistir. E aí, pessoal, olha só. Uma coisa que você vai reparar, eu já tenho aqui, ó, postico, tá aqui. Existem ferramentas como essa, deixa eu ver se eu consigo dar zoom aqui. View, não tem zoom aqui? Existem ferramentas, essa aqui é o Postico, ele é para Mac, né? Mas você vai ter outras ferramentas para Windows, para Linux, sei lá,
Tem várias, né? Até mesmo com o próprio Postgres, dependendo da instalação, eu imagino que ele possa trazer alguma já embarcada. E aí, se eu já criei esse esquema antes, né? Então eu vou mostrar os dados já inseridos na tabela. Depois eu apago tudo e insiro de novo, tá? Então olha só, select asterisco from. Consigo aumentar um pouquinho, sim. Como é que é o nome? Finanças. Finanças pessoais, ponto, lançamento. Então você vê que ele já trouxe para mim, deixa eu aumentar um pouquinho aqui também, ó. Tá um pouquinho para cima. Eu já pré-inseri algumas informações ali para a gente ver juntos. Então o resultado que eu quero obter é esse. É ter um lugar onde eu possa justamente registrar isso e repara que esse tipo serial que eu usei aqui, ele faz um incremento automático. Então cada registro que eu insiro, ele vai automaticamente atribuindo um número sequencial, né? Bom, vamos desfazer isso aqui e fazer do zero, né? Então, para apagar essa tabela, eu vou usar o comando dropTable finanças pessoais ponto lançamento. Dropei a tabela, apaguei a tabela. Se eu tentar pesquisar alguma coisa, vai dizer que a tabela não existe, tá? Tem esse esquema, eu vou escrever drop schema finanças pessoais, beleza? Não tem mais o esquema. Então agora a gente vai criar passo a passo, ó. Create esquema finanças pessoais. Lembrando que eu já estou conectado, olha só, na base de dados, na database app. Se você vai fazer na tua máquina, você vai ter que criar essa base de dados, tá? Create schema. Na sequência, eu vou fazer então, ó, o create table. Por que é interessante ter esse script, tá? Por que eu não posso só vir aqui, digitar e acabou? Porque você imagina o seguinte: outra pessoa da sua equipe vai baixar esse projeto e instalar na máquina dela. Vai ter que rodar o mesmo script. Você vai colocar isso num servidor da tua empresa. Você vai ter que rodar esse script também. Então, por isso que é bom manter esse script de criação da estrutura, tá? Olha lá. Se tiver alguma coisa errada em termos de sintaxe, vai aparecer, tá? Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Esqueci uma vírgula, tá? Vou tentar, vai dizer, ó, sintaxe erro, né? Então, nesse sentido, é bem eficiente, tá? Criei a tabela. Nesse momento, se eu fizer um select asterisco from finanças pessoais ponto lançamento, tá vindo vazio, né? Então agora a gente vai começando a aprender alguns comandinhos aí, vamos aprender juntos, tá? O primeiro comando que eu queria trazer para vocês é como é que eu insiro dados nessa tabela. Então vamos usar o comando insert. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho mais. Espera aí. Pronto. Insert into schema tabela finanças pessoais ponto lançamento. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer, e detalhe, tem sintaxes ligeiramente diferentes para esse insert. Você pode inserir vários registros de uma só vez. Você vai ver que tem como inserir a partir de uma consulta, né? Estou mostrando novamente o jeito mais simples, né? Quais são os campos que eu quero inserir? Mês, categoria, tipo e valor. Values. Então, primeiro eu estou dizendo quais são os campos que eu vou inserir, porque nem todo campo é obrigatório. Você vê que eu não coloquei o ID lançamento, já que o ID lançamento ele é gerado automaticamente. Poderia ter outros campos também opcionais. Nesse caso eu não restringi a obrigatoriedade, tá? A gente pode ver isso com calma depois. E as informações, ó, mês, janeiro, categoria, salário, tipo, receita, valor, R$3.000, ponto e vírgula. Marquei isso aqui. Eu estou apertando Command Enter, tá? Mas você pode vir aqui em Execute, tanto faz. Ó, inserido um registro. Se eu fizer aqui um select asterisco from, então consultas, né? Essa é a inserção consulta. Select, eu seleciono algo. O que eu quero selecionar de informações? Poderia dizer que eu só quero selecionar o ID lançamento? Pode ser. From, então select from, são obrigatórios aqui nessa estrutura, tá? Qual é o nome da tabela? Bota o esquema, finanças pessoais, ponto lançamento, ponto e vírgula, enter. Você vê aqui que ele retornou só um.
Ah, mas eu quero também o mês. Ah, mas eu também quero a categoria. E assim sucessivamente. Ah, mas eu quero tudo. Tá bom. Então tira esses campos daqui, coloca um asterisco e volta tudo. Tá? Então, nesse nosso script, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, já, eu posso apertar um botão aqui para ele quebrar só para a gente conseguir enxergar, tá? Vou inserir várias coisas, ó. Então, em janeiro eu vou colocar também aluguel, que é uma despesa de 1.000. Vou colocar aqui também conta de luz, é uma despesa de 200. Conta de água é uma despesa de 100. Vou colocar só mais um aqui, tá? Que é transporte, é uma despesa de 500, tá? Copiar isso aqui. Vou botar mais um bloco aqui, ó, para fevereiro. Fevereiro. Tô jogando alguns valorezinhos discrepantes aqui só para a gente ter umas coisas a mais a menos, tá? Vou dizer que aqui também tem alimentação. Para março, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Beleza, março. Tá R$ 4.000 também. Vou tirar essa conta aqui. E para abril, vou deixar só o salário, tá? Abril, R$ 4.000. Pronto. Então, agora aqui a gente tem todos os lançamentos definidos. Vou copiar e vou colar aqui, ó. Tirar esse primeiro. Então você pode marcar tudo que você quer, ó. Marquei tudo isso aqui, fiz o insert, mandou inserir todo mundo, fiz o select, ó. Você vê que ficaram 2 janeiros aqui, né? Ah, posso apagar janeiro? Pode. Delete from finanças pessoais ponto lançamento. Agora, se eu fizer só isso aqui, apagou tudo. Tá? Aí eu vou ter que voltar aqui, ó, recriar todo mundo. Eu poderia ter selecionado especificamente, ó, pode ver que agora já começa no 18, né? Porque a sequência seguiu. Existe uma forma de você buscar com base em alguns critérios. E isso é feito pela condição where. E eu vou dizer, ó, ID lançamento igual a 18. Ó, voltou só isso aqui. Então, se eu quisesse apagar só aquele, delete from finanças pessoais, ponto lançamento, where, ID lançamento igual a 18. Tá? Apaguei. Então, se eu pesquisar agora, eu não acho mais. Tá? Bom, o que eu vou fazer aqui então? Drop table finanças pessoais, ponto lançamento, drop schema finanças pessoais. E agora o que eu vou fazer? Ó? Copiar tudo, colar tudo, marcar, dar enter, pronto, está criado. Tá? Então, inicializei esse banco de dados, essa base de dados, essa tabela, já com as informações que eu quero usar na minha aplicação. Só vai ser muito útil. Tá? Se você quiser fazer um script para criar e outro para, de repente, apagar, você pode criar mais um aqui chamado drop.sql e lembra que tem que ser na ordem certa, né? Então, drop table finanças pessoais ponto lançamento, drop schema finanças pessoais, tá? Então, por aí, você já sabe, né? Você executou isso aqui, ele desfez, executou isso aqui, ele refaz. Tá bom? Lembrando que, provavelmente no teu caso, você vai ter mais uma etapa aqui, que é Create Database App. Essa parte eu estou pulando porque eu já tenho a database criada. Bom, legal. Fizemos a parte dos dados, já temos isso disponível no banco. Agora repara o seguinte, ó. Eu preciso disso aqui? Não. Então, vou apagar esses lançamentos. Não preciso mais deles, né? Vou fazer esse push aqui? Também não. Apaguei. Então já sabe, ó, esse serviço lê,
esse serviço aqui escreve. Pessoal, para a gente conectar no banco de dados, isso é uma outra coisa importante. Se você olhar aqui na minha máquina, eu não sei se vai aparecer bem no vídeo, mas tem um processo do Postgres em pé. Isso vem do instalador, tá? E aí ele sempre vai instalar esse banco de dados com um usuário, uma senha e uma porta específica. É como o servidor que eu abri na porta 3000, o banco geralmente está na porta 5432. Varia de instalação para instalação, essa é a padrão. Então, quando você for instalar, se atente no usuário que você colocou, na senha que você colocou, e em que porta está e se está inicializado. Tá? Uma vez que esteja, o que a gente vai fazer? Bom, nativamente, essa ferramenta que a gente usa, o Node.js, ele não é capaz de acessar o Postgres. Né? Por que eu digo nativamente? Porque tem vários que fazem. Não é o caso do Node, eu tenho que instalar uma biblioteca. Uma biblioteca é uma extensão que permite com que eu faça alguma coisa que originalmente não é possível só com o Node.js. Então, assim como eu instalei na aula passada, fiz um npm install express, você lembra disso? Agora eu vou fazer um npm install pg promise, que é uma biblioteca de acesso ao Postgres. Tá instalando, tá instalado. E agora vamos configurar essa biblioteca. A primeira coisa, tá? E eu sei que a gente não estudou muito isso, mas são coisas assim que agora começa a agregar mais complexidade, mas aos poucos você vai mergulhando nesse conhecimento. Desde já, eu já te indico duas séries aqui do canal. JavaScript e Node.js. Vai te ajudar em tudo que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, olha só. Const pgp é igual a require pg promise, que foi o que eu instalei. Trouxe a biblioteca. Segundo passo. Vou criar uma conexão com essa biblioteca. Então, connection. Vou até separar aqui, tá? Ah, mas tá ficando tudo jogado num arquivo só? Por enquanto, sim. Mais para frente, a gente começa, pouco a pouco, a dividir isso em arquivos diferentes, né? Assim como a gente fez no front-end, a gente vai acabar fazendo no back-end, tá? Como é que eu inicializo a conexão? Cuidado agora. PGP abre e fecha parêntese e abre e fecha de novo. Por quê? É a forma como eles implementaram, tá? Aqui eu vou passar... Isso aqui serve para passar opções, propriedades de configuração. Não vamos usar nada, vamos fazer o mais simples possível. Eu tenho que colocar o endereço de conexão. Então, ó, Postgres, //, que é uma espécie de protocolo, né? Usuário, Postgres, senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usei o padrão aqui, tá? Arroba, aonde? Em que servidor? Em localhost, na própria máquina, né? Porta 5432, base de dados, app. Tá aí, URL de conexão configurada. Feito isso, pessoal, feito isso, se eu fizer um Node Server, já estou conectando nessa base, tá? Ah, mas como é que eu sei que eu estou conectando nessa base? Vamos descobrir agora invocando esse serviço, né? Então vamos lá. A gente viu aqui na tela, na aula passada, que eu tenho que fazer um await para esperar algo acontecer, nesse caso, para chamar essa API e trazer os dados, né? Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então eu vou fazer um await connection.query. Query é uma consulta, tá? É um método que a conexão me oferece para consultar o banco de dados. O comando que eu usei lá, select asterisco from finanças pessoais.lançamento. Como eu não estou usando parâmetro nenhum, passa um array vazio aqui. E aí eu vou atribuir isso a lançamentos. Como eu estou usando await, a função tem que ter async. Tá bom? O que mais? Só isso. Mas só isso mesmo? Não sei. Vamos ver. Eu vou imprimir aqui o que está saindo. Vários erros podem acontecer, não tenha medo de errar, tá? Se acontecer, a gente vê o que houve e corrige. Ó, tô rodando o servidor até então sem problemas. Vou dar um refresh aqui. Olha lá. Voltou, né? Só que deu ruim, né? Porque olha só o valor. Tá vendo esses valores todos absurdos aqui?
Sabe por que isso acontece, pessoal? E são coisas interessantes, né? A biblioteca, quando ela se depara com esse tipo numeric, ela não faz a conversão adequadamente e volta como text, volta como string. E aí, o nosso front-end, ele meio que está concatenando os valores. Ah, como é que resolve isso, né? Não é tão complicado. Nesse caso, óbvio que você pode resolver lá, né? Ou aqui. Então, se fosse para resolver aqui, faria um parse float, porque eu estou convertendo de. É como se fosse um número dentro de uma string, tá? Um number dentro de uma string. E isso vai resolver, óbvio que a gente pode fazer por lá, né? Então, olha que legal. Aqui a gente já começou a trazer as informações. Fevereiro do negativo. Negativo do nosso gráfico não é uma boa ideia. Então vamos dar uma melhorada. Vamos dar uma melhorada aqui. Deixa eu tirar uns 2 lançamentos. Eu vou tirar. Ah, eu botei 400, gente. É 4.000, ó. Como é que faz então? Já sabe, né? Vem no drop. Você podia fazer isso por linha de comando também, tá? Vem no create. Depois eu mostro por linha de comando. Inserir de novo. Dei refresh. Certinho. Essas informações que estão vindo, ó, já estão vindo do banco de dados. Tá bom? Vamos ver se estão vindo mesmo, né? Vamos inserir agora informações. Ó, aqui eu já estou pegando o lançamento, eu estava botando em memória. O que eu vou fazer? Await connection.query insert into finanças pessoais lançamento, igual a gente fez lá na outra ferramenta, né, no Postico. O que eu quero inserir? Mês, categoria, tipo e valor e os values. Agora, cuidado. Essa ferramenta ela faz uma espécie de interpolação, uma espécie de preenchimento dinâmico. Então eu tenho que dizer as posições. Ó, cifrão 1, cifrão 2, cifrão 3, cifrão 4. Porque aí aqui eu passo nesse array lançamento.mês, lançamento.categoria, lançamento. Ponto que mais? Tipo, lançamento.valor. Ah, mas por que isso? É característica da forma como essa biblioteca funciona, né? Isso aqui é importante até mesmo para evitar alguns tipos de ataques, de SQL injection, coisas que você vai descobrir aí ao longo da tua carreira, tá? Lembra que tem que botar o async aqui na função, porque eu usei await dentro. É isso. Lembra que você tem que reiniciar. Já vou tirar esse console log daqui. Lembra que não é uma boa prática ficar largando console log no código, né? Vou dar um refreshzinho. Vamos lá. Livros, 100. Vou botar como despesa, tá? Tem 1.000, então tá bom. Adicionar. Ó, coloquei aqui, vou dar um refresh, hein? Vamos ver se volta. Voltou. Agora, qual é a nossa medida de sucesso, pessoal? Eu vou parar o servidor, eu vou subir de novo, eu vou dar um refresh e agora está salvo no banco de dados. Então, se eu entrar aqui, select asterisco from finanças pessoais, lançamento. Vamos lá para o último, ó. Tá aí, ó, livros, 17º. Tá aí, R$100. Legal? Então você vê que a gente já está conseguindo criar, né, uma estrutura no banco de dados, consultar e persistir informações. E isso te dá muita liberdade. Por exemplo, se você quiser saber assim, ó, eu quero saber todas as receitas que eu tenho. Como é que eu faço? Where, tipo, igual a receita. Eu quero saber o somatório dessas receitas. Sum, valor. Aí, R$15.000 nos 4 meses. Aí as despesas. Despesa. Tá aí, 5.900. Ah, eu quero saber, botar um... Agora eu já comecei a entrar em outras coisas, tá, pessoal? A ideia aqui nessa aula não é explorar tanto assim o SQL, tá? Mas ele é bem poderoso, é bem interessante, né? Você pode fazer várias combinações. Você pode saber, por exemplo, mês a mês, quanto é que foi as minhas receitas e despesas, por exemplo. Então, de repente, você pode fazer um sum valor
Mas aí eu quero fazer um group by mês. Ah, mas qual mês? É só botar o mês aqui. Tá lá, ó. 4.900, 5.700, 4... Ah, mas isso aqui é o somatório das receitas e das despesas. Realmente, receita e despesas? Deixa eu ver. Não, 1.000... Ah, é, 3.000 com 1.000, 4.000, isso, 4.900. Ah, mas o que é receita, o que é despesa, o que é o quê? Aí a gente pode botar, de repente, o tipo aqui também e dizer o tipo. E aí fazer, de repente, um order by mês e tipo. Eita ferro, não. Por mês é alfabético, né? Não deu boa por mês, não. Não. O seu order by aqui não ficou legal desse jeito. Vamos deixar só assim, ó. Então, repara só. Janeiro. Eu vou manter o order by, porque pelo menos ele me coloca as coisas. É que eu teria que ter, tipo, talvez um, dois, três, para poder fazer na sequência certa, né? Eu fiquei meio sem critério para pegar janeiro. Então, ó, janeiro. Receita 3.000, despesa 1.900. Fevereiro, cadê? Receita 4.000, despesa 2.300. Abril, só tem receita 4.000. Março, receita 4.000, despesa 1.700. Então você vê como a gente consegue explicar para essa consulta como ela deve agrupar as informações. Inclusive, escrever comandos SQL tem muito a ver com teoria de conjuntos, né? É que a gente ainda não tem outras tabelas aqui, mas se tivesse, você poderia começar a traçar essas relações para ligar, fazer junções, né? Então, é uma ferramenta fundamental, assim. Qualquer empresa que você vai trabalhar, eu acho que é um dos principais requisitos que vai te dar mais, talvez, capacidade de entrega, é conhecer o banco de dados. Muito difícil você ter uma aplicação que de alguma forma não persista dados, não tenha banco de dados, ainda que não seja relacional. Existem outros tipos de bancos de dados também, orientados a documentos, a grafos, a colunas, né? Mas enfim, esse tipo de conhecimento é extremamente relevante, né? Então, para a gente ir finalizando, né? Se a gente olhar para a nossa aplicação, ela até que ficou mais simples. A gente tem um back-end com 21 linhas só. Se eu tirasse as linhas em branco, ficaria menos até. Ficaria, acho que de repente, umas 15 no máximo. Então, nesse serviço eu estou obtendo dados, todos, e nesse serviço eu estou persistindo dados. Aqui eu tenho uma conexão. Essa é a melhor forma de fazer ainda? Para uma aplicação extremamente simples até vai, mas, claro, aqui vai requerer um desdobramento estrutural dessa aplicação de back-end, assim como a gente fez também o quê? Aqui no nosso front-end. Tá? Repara que eu não mudei praticamente nada do lado de cá. A gente segue aqui ó, no adicionar elemento fazendo o mesmo fetch, né? Aqui a gente fez a mesma coisa. O único detalhe é que eu fiz esse parse float aqui, que depois a gente estrutura o back-end melhor e resolve do lado de lá. Então você vê que, de maneira bem simples, já conseguimos criar uma aplicação que está persistindo dados no banco. Beleza, pessoal? Bom, então essa foi mais uma aula aqui do nosso curso, né, sobre programação, mais uma etapa que a gente superou, né? Nas próximas aulas a gente pode pensar em fazer operações, por exemplo, para deletar registros, né? Então criando mais um serviço nessa nossa API. A gente pode começar a pensar o que do front-end talvez não precise ficar no front-end, poderia estar no back-end, né? Para que a gente tenha mais uh, um aproveitamento melhor das informações, de repente até para outras fontes, para outros front-ends, como a gente falou na aula passada. Eu posso ter um front-end mobile, eu posso ter um front-end que não seja web, desktop, de repente. Né? Então, relembrando, para você chegar nesse mesmo resultado, eu vou colocar esse código-fonte no repositório, depois você baixa, você analisa com calma, mas você vai precisar instalar o teu servidor de banco de dados. Eu estou usando o Postgres, tá? Então, segue o procedimento de instalação padrão, presta atenção no usuário, na senha e na porta em que foi instalado. Isso pode variar de instalação para instalação. Cria
uma base de dados, e aí você pode usar uma ferramenta como essa aqui que eu mostrei para que você possa interagir com o banco ou que eu falei que eu ia mostrar, eu vou mostrar, né? É possível interagir pelo terminal também. Tá? Aqui, pessoal, isso aqui não é VS Code, tá? Isso aqui é um terminal normal da tua máquina. Sempre que você instala o Postgres, você tem uma ferramenta chamada PSQL, que é uma espécie de modo texto para você acessar o banco. Então, eu vou fazer um /c app para acessar essa database, essa base de dados chamada app. Fazer aqui ó, um select, asterisco, from, finanças pessoais, ponto lançamento. Olha lá, consigo consultar pelo terminal também. Por que eu estou mostrando isso? Porque essa ferramenta, ela permite que eu faça o seguinte, ó, PSQL -d de database app, que é a database que eu criei, -f, ó, drop, dei enter, dropou o banco todo. Então, desse jeito aí, se eu fizer um node server e dar um refresh aqui, quebrou, ó. O que ele está dizendo? Relation does not exist. A tabela não existe. Dropamos tudo, né? Vamos recriar agora, ó. PSQL -d de database app -f create. Enter. É muito mais prático você fazer isso do que você copiar e colar, tá? Não preciso nem dizer, né? E agora, olha lá, node server refresh. Tá bom? Como a gente desfez, sumiu o livro daqui, obviamente, né? Vamos lá, livro 100. Olha lá. Posso adicionar também uma despesa, vou chamar de livro aqui, lá em abril, ó, 200. Tá lá em abril. Vou dar um refreshzinho, olha lá. Segue em abril, essa aqui segue em janeiro, né? Se eu entrar aqui, temos aí despesa agora em abril, usando aquela nossa query, né? Se eu tirar esse group by, vou botar um asterisco aqui para a gente ver tudo. Fechou. Beleza, pessoal? Então, para fechar, eu recomendo imensamente que você estude o banco de dados. O banco de dados é requisito em praticamente, não digo praticamente todas as vagas, porque tem gente que pode trabalhar só com front-end ou só com back-end, pode ser que isso varie, né? Mas em boa parte das empresas, conhecer, saber interagir com o banco de dados vai te dar uma grande vantagem no dia a dia de trabalho para que você possa se virar cada vez mais sozinho, né? E é um passo importante, sim, na tua carreira. Então, vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, que queiram aprender a programar. Essa já é a 10ª aula, então a gente já foi bem longe. Claro que, como eu falei, pessoal, a aula, a complexidade ela vai aumentando, natural. Mais e mais coisas vão surgindo e a gente tem que lidar com toda essa complexidade, né? Mas agora chega uma hora que você vai ter que começar a ter caminhos até mesmo paralelos, né? Você vê uma coisa aqui, daqui a pouco você assiste uma outra série minha que fala um pouco mais sobre Node, aprende o que é o require, o que é essa importação de módulo, o que é essa biblioteca, o que é esse NPM que eu estou usando. JavaScript, aprende o que é esse async await que eu mostrei. Então você pode ver outras séries aqui do canal, de outros canais também, tem excelentes canais aqui no YouTube, muito conteúdo gratuito, tá bom? Entra na plataforma, eu vou tentar deixar umas sugestões também de outros vídeos, mais alguns tutoriais aí de como instalar para facilitar bastante a vida de vocês. Se tiver dúvidas, manda lá no grupo do Telegram. Tenho certeza que se eu não puder ajudar, se eu não tiver na hora, outra pessoa certamente vai ajudar, porque tem muita gente boa lá e pessoas em diferentes estágios até mesmo de evolução, tá bom? Então é isso. Vou ficando por aqui. Obrigado mais uma vez por nos acompanhar, por me acompanhar, né? Esse projeto está tomando uma proporção bem legal, bem interessante. E a gente se vê na próxima aula. Até lá. Valeu!